Oi, gente, eu sou a Aline e, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não sou youtuber. Eu não tenho estrutura, jeito, enfim, apesar de gostar de assistir YouTube, eu consumo muito YouTube, assisto muito, mas eu não sou youtuber, então não espere alguma coisa relacionada a YouTube. Eu decidi gravar esse vídeo porque algumas pessoas têm me perguntado por que eu escolhi o homeschooling. Então, escrever uma legenda de uma foto ou um vídeo, eu acho que ficaria mais extenso e eu não conseguiria explicar de uma maneira que eu acho adequada. Então, eu até fiz um roteiro aqui para eu não me perder. Então, para eu fazer essa explicação, por que eu escolhi, eu acho necessário eu meio que contextualizar a nossa vida enquanto família mesmo. Então, assim, eu fui professora concursada do estado de Rondônia por 7 anos. E conheci meu esposo nesse ambiente, nós nos casamos e tal. Então, antes mesmo da gente ter filhos, a gente já sabia que quando os nossos filhos nascessem, fossem para a escola, a gente teria que complementar o ensino. Haja visto que ele não é um ensino de qualidade, infelizmente. Então, a gente já tinha essa certeza. Uma outra coisa, e na verdade essa é a mais importante, desde que a gente casou e que a gente conversava sobre filhos, a gente sempre conversava que a gente queria que nós ensinássemos os nossos filhos tendo Deus como centro das coisas, de tudo na verdade, né? Na parte educacional, incluir Deus em tudo que a gente e que eles forem fazer. Então, aliado a essas duas motivações iniciais, assim, quando a gente nem tinha filhos e nem pensava em homeschooling também. Com o nascimento do meu primeiro filho, o nosso primeiro filho, o Miguel, isso foi lá em 2015, começou assim gerar em mim um descontentamento com o meu trabalho. Porque eu comecei a me preocupar com essa questão educacional, então eu estava me esforçando para fazer o melhor para o meu filho. E eu chegava na escola e eu tinha que meio que educar as crianças, né? Elas não eram educadas. E então eu perdia muito tempo, ensinava pouco, devido às questões disciplinares principalmente. E depois que eu virei mãe, isso foi me deixando desmotivada. Então já começou a gerar em mim essa insatisfação. Quando veio o nosso segundo filho, nós conversamos assim que eu iria parar de trabalhar. Eu e o meu esposo, a gente combinou, nós decidimos que isso seria o melhor, que eu ficasse em casa cuidando dos nossos filhos e mediante isso, essa insatisfação e mediante toda a dinâmica, né, de trabalhar fora e cuidar de filhos e tudo mais. Então, nós tínhamos decidido isso. E isso, quando nós decidimos, foi antes de nós optarmos pelo homeschooling. Na verdade, eu já lia vagamente. Então, assim, eu já lia sobre o homeschooling, uma coisa muito distante, já ouvia falar, mas nunca tinha imaginado que ele poderia ser a nossa escolha. Então, eu decidi parar de trabalhar. Depois que acabou minha licença maternidade, eu pedi minha exoneração, a princípio para empreender, para ficar mais em casa com os meninos, mas não para fazer o homeschooling. Mas nesse meio tempo, né, e analisando tudo isso, a questão, aqueles questionamentos iniciais que a gente já tinha falado, e o que eu estava lendo, o que eu e meu esposo a gente sempre conversava, e eu fiquei pensando assim, bom, se eu já estou em casa, não estou trabalhando fora mais, já estou me dedicando a eles, analisando esse nosso desejo de querer que Deus, tudo que a gente fosse ensinar partisse de Deus, tendo como princípio. Então, depois que eu já tinha decidido que nós já tínhamos decidido que eu iria parar de trabalhar, e eu comecei a analisar com mais cuidado essa questão do homeschooling. E fui lendo, pesquisando, me informando, olhando histórias de gente na internet que já praticava isso. Então, eu comecei a me perguntar se eu sempre quis uma educação de qualidade para os meus filhos, se eu sempre quis que Deus fosse a base da nossa educação,
secular, mas não é secular na verdade, né? Mas assim, da educação dos nossos filhos. E eu já estava em casa, o que me facilitaria, por que não? E então surgiu assim, muito naturalmente, respondendo a essas minhas inquietações de mãe, que eu sempre tive, na verdade. Então, quando foi em meados de 2017, em julho, mais precisamente, eu encontrei o currículo ABC Jesus Me Ama, que é uma página em inglês, mas que eu traduzi e comecei a aplicar esse currículo com o Miguel. E eu fiquei encantada com o currículo em si, com tudo que ele, as possibilidades que eu tinha assim, de ensinar o meu filho sobre coisas básicas, mas partindo da palavra de Deus. Então isso me encantou. Então eu decidi começar com o Miguel. E em 2 meses, assim, o desempenho dele foi muito bom. Ele aprendeu as cores, português, ele aprendeu as formas planas, e isso assim, usando histórias da Bíblia. E em 2 meses. Então eu fiquei encantada com esse resultado e daí eu não parei mais. Continuei pesquisando, continuei descobrindo um mundo novo, essa é a verdade. Mas esse vídeo, ele não é para falar depois, né? Como é que tem sido essa nossa caminhada. Eu posso até falar sobre isso, mas como que a gente começou. Então, esse foi o nosso começo, assim, não teve um momento histórico, assim, um marco muito claro, mas foi mediante respostas de questionamentos que eu tinha para com Deus, inclusive. E esses dias eu estava meditando, assim, sobre essa nossa escolha, né, enquanto nossa família, sobre o homeschooling. Pensando, né, nisso, como que começou, o que eu pensava. Deus me lembrou de uma coisa que eu fiquei assim, eu tive como mais uma confirmação de Deus, porque isso já aconteceu várias vezes, através de leitura de livros, notícias que eu leio, então cada vez mais eu tenho certeza que esse é o melhor para a nossa família. Mas o que eu estava lembrando é que quando eu era adolescente e eu comecei a trabalhar com crianças na igreja, às vezes eu ouvia pessoas falando sobre aquela passagem de Deuteronômio, até eu peguei aqui para eu ler, lá em Deuteronômio 11, que fala assim, versículo 18 e 19. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. E quando eu era adolescente, assim, jovem, no começo da minha juventude, eu ouvia as pessoas falando desse texto, e às vezes como um negócio muito distante, que falava quando você estiver em casa, sabe, uma coisa meio superficial. E eu sempre ficava me perguntando e me questionando, e eu nem compartilhava isso com ninguém. Mas isso aqui não é figurado, isso aqui era literal, mas eu sempre gerava em mim um incômodo e eu nem me lembrava disso, assim. E isso voltou à minha memória esses dias que eu estava meditando na palavra e pensando sobre o homeschooling para nossa família. E Deus me lembrou disso, que se eu estava me lembrando dessas inquietações que eu tinha quando eu estava mais nova. E aquilo que eu falava, não é assim, não é isso que o povo diz. Mas eu também não tinha resposta. E a resposta Deus me deu, que era no homeschooling. E quando Deus me confirmou isso, nossa, eu fiquei muito feliz, assim, saber que Deus estava com o homeschooling respondendo. Então, eu fiquei muito feliz, assim, de Deus ter me lembrado disso, dessas inquietações que eu tinha há muitos anos. E eu não tinha resposta. E o homeschooling foi resposta de Deus para essas inquietações minhas. Eu compartilhei disso com meu esposo. E eu tenho absoluta certeza que isso é o que Deus quer para nós. E é isso que eu tenho feito. Eu tenho ensinado os conhecimentos básicos, vamos dizer assim, para os meus filhos. E tudo partindo de Deus. E é isso que eu tenho feito com eles. Quando eu estou sentada, quando a gente está andando, a gente está sempre falando de coisas, ensinando coisas e sempre nos remetendo a Deus. Então, era isso que eu sempre quis. E é isso que nós escolhemos para nossa família.